Imagine que você encontrou uma casa antiga para alugar, um imóvel amplo, janelas grandes, fachada meio desgastada, mas com um certo charme do passado. Uma oportunidade única para quem busca um lugar espaçoso, barato e com um clima rústico. A princípio, tudo parece perfeito demais. Você conversa com o proprietário, acerta o valor e se muda com a família. Os primeiros dias correm bem. Os quartos são grandes, há um quintal onde as crianças podem brincar, as madeiras do piso rangem um pouco, mas nada que fuja do padrão de uma casa mais velha. Porém, é justamente nessa sutileza do tudo normal que as coisas começam a ficar esquisitas. Sabe aquela sensação de ser observado quando caminha pelo corredor? Aquela impressão de que alguém passou por você de relance, mas, ao se virar, não há nada lá? Pois é exatamente isso que essa história vai contar. Prepare-se para conhecer a casa em que todos os relógios param às 2h32 em ponto, como se o tempo ali tivesse vontade própria. No começo, ninguém notava nada além de barulhos comuns. Você até pensa que é a madeira dilatando à noite, o vento balançando as árvores no quintal. Mas, à medida que as semanas passam, cada membro da família começa a ter uma experiência estranha. A mãe da casa diz ter sentido uma brisa gelada passando por ela em pleno dia de sol. O pai, que geralmente é o mais cético, começa a jurar que ouve passos no andar de cima quando está sozinho. As crianças, então, se queixam de um tio que as observa da porta, sem nunca dizer nada. A princípio, os adultos levam na brincadeira, achando que é uma fantasia das crianças. Só que, certa noite, todos acordam com um barulho forte, como se algo tivesse caído no andar superior. Tensão na madrugada. O pai pega uma lanterna, a mãe o segue de perto, enquanto as crianças, assustadas, ficam tremendo no corredor. Eles sobem as escadas e descobrem que um dos armários do quarto está fora do lugar, como se tivesse sido arrastado ou empurrado. Mas não há sinal de gente, nem arrombamento. A janela está fechada, tudo aparentemente normal, a não ser por um detalhe que quase passa despercebido. O relógio de cabeceira, que antes funcionava perfeitamente, está congelado em 2h32. Engraçado, talvez a pilha tenha acabado. Eles ignoram o fato e voltam a dormir. No dia seguinte, enquanto tomam café, o filho mais velho decide contar que acordou exatamente às 2h32, pois o estalar da casa ficou mais intenso. Ele até pegou o celular para ver a hora. Foi quando ouviu um sussurro no corredor, algo como um leve SHRH, como se pedisse silêncio. O garoto pensou que fosse a mãe mandando ele voltar a dormir, mas, ao olhar, não encontrou ninguém ali. Se enrolou no cobertor e preferiu não pensar muito no assunto. A mãe fica inquieta ao ouvir esse relato, mas o pai insiste que deve ser imaginação. Porém, à noite, algo mais acontece. Eles notam que o grande relógio da sala, um modelo antigo de pêndulo, também parou, adivinhe, em 2h32. Coincidência? Falha mecânica? O proprietário não mencionara nada sobre problemas elétricos na casa. E o mais curioso, na cozinha, havia um relógio digital travado na mesma hora. É ali que começa o temor de que o lugar possa ter algum segredo. Um fim de semana chega e a família recebe visita de parentes que moram longe. Todos conversam animados, jantam, riem e vão dormir. No meio da madrugada, um estrondo ecoa. Dessa vez, várias pessoas acordam ao mesmo tempo e correm para ver o que aconteceu. A janela do banheiro superior, que estava trancada, está escancarada e com o vidro trincado. Parece que alguém ou algo tentou entrar ou sair dali. As luzes da casa ficam piscando, como se tivesse um problema elétrico momentâneo. Novamente, ao olhar para o relógio do corredor, percebem que ele parou em 2h32. A tensão cresce, mas ainda assim alguns tentam manter a calma, afirmando que é apenas azar ou coincidência. Porém, a sensação de desconforto se espalha. Mesmo sem falar, todos percebem que há algo na casa que não está certo. Amanhece. Alguém sugere chamar um eletricista para verificar o porquê de tantos relógios pararem na mesma hora. O profissional vem, testa tudo, mas não encontra qualquer defeito. A rede está estável, a fiação não apresenta problemas. É nesse momento que uma das visitas, curiosa, decide pesquisar a história da casa na internet. Não encontra muita coisa, mas descobre que, anos atrás, a residência foi alvo de fofocas na vizinhança.
Famílias entravam e saíam rapidamente, sempre reclamando de barulhos estranhos e de uma sensação pesada nos corredores. Havia até um boato de que algo trágico ocorrerá naquele lugar, mas ninguém confirmava exatamente o que. Talvez um acidente, um desaparecimento ou mesmo um crime que nunca foi registrado oficialmente. As informações são vagas, porém suficientes para deixar todo mundo de cabelo em pé. Será que a casa é mal assombrada? Será que algum espírito preso ao local causa essas travadas de relógio, como se quisesse apontar uma hora exata em que tudo aconteceu? Passa-se mais uma noite e a família tenta dormir. As crianças pedem para deixar luzes acesas, mas a mãe acha melhor economizar energia. Por volta das 2 da manhã, o chão começa a render de forma mais insistente. O pai, que está deitado, olha para o celular, marca 2h24. Tenta ignorar e pega no sono de novo. Uns minutos depois, acorda com a respiração acelerada. No escuro, enxerga uma sombra passando rapidamente pelo quarto. Ele levanta num susto, acende o abajur, mas não há ninguém ali. Corre para o corredor e se depara com a esposa, que também saiu do quarto, assustada. Ela diz ter visto alguém parado perto da porta do quarto das crianças. E, mais uma vez, todos os relógios que deveriam mostrar 2h30, 2h33, 2h34, estão congelados em 2h32. Como se o tempo tivesse parado apenas ali. Como se houvesse um ritual macabro acontecendo. Um looping temporal que marca a presença de algo ou alguém capaz de seguir adiante. Depois dessa noite especialmente perturbadora, a família decide que é hora de tomar providências. Alguns sugerem benzedeira, outros um padre para benzer a casa, outros ainda insistem em se mudar imediatamente. O pai tenta manter a calma e resolve, primeiro, conversar com o proprietário. Ao telefone, o homem desconversa, diz que a casa é velha, que são apenas lendas e superstições e que não há motivo para pânico. Contudo, sua voz treme um pouco do outro lado da linha, como se estivesse escondendo algo. A mãe, que ouve a conversa em viva voz, não se convence. Ela sente no fundo do peito que há algo muito errado. Nas redondezas, os vizinhos também contam histórias, mas evitam dar detalhes, como se temessem falar demais e atrair a mesma maldição sobre suas próprias casas. Um silêncio coletivo, quase como um pacto involuntário para não mexer no que já deu problema antes. Enquanto as dúvidas se acumulam, a família permanece ali, tentando viver a rotina. Mas toda noite é a mesma coisa. Ouvem-se passos, objetos se mexem, portas se abrem e, invariavelmente, todos os relógios param em 2h32. Inquieta, a mãe decide fazer uma experiência. Compra um despertador novo, põe pilhas novinhas e o coloca no quarto. Programa para despertar às 2h30. A ideia é ver se algo impede de chegar em 2h32. Ela fica acordada, observando o relógio ansiosa. Quando marca 2h30, o alarme toca e a casa permanece em silêncio. De repente, ela escuta um clique, como se alguém tivesse desligado o despertador. O ponteiro, num piscar de olhos, salta e congela em 2h32. É como se um dedo invisível tivesse tocado o relógio naquele exato instante, prendendo-o ali. Ela engole seco, seu coração dispara, e tem a certeza de que há uma presença sobrenatural agindo. Só não sabe o que quer, ou porque se manifesta desse jeito. Nesse ponto, a história já é motivo de desentendimentos familiares. Uns querem sair de qualquer jeito, outros preferem ficar, alegando que não há condições financeiras de alugar outro imóvel de imediato. As crianças têm pesadelos frequentes, acordam gritando e, quando questionadas sobre o que viram, ficam confusas. Um diz ter visto uma figura sombria no canto do quarto, outro afirma que uma voz lhe perguntou: "Você está me ouvindo?" Quando ele tentou responder, ficou sem voz. O clima é insustentável. E assim os dias vão se arrastando, sempre à espera de que algo pior aconteça, o que, infelizmente, não demora muito. Numa noite aparentemente tranquila, todos tentam dormir mais cedo. E, por algum motivo, a madrugada chega silenciosa. Nada de passos, nada de barulhos estranhos. O pai acorda para beber água e verifica o relógio da cozinha, 2h10. Ele respira aliviado, pensando quem sabe hoje não acontece nada. Volta para a cama e dorme. Mas,
Alguns minutos depois, a mãe desperta com uma sensação de sufocamento. Ela se levanta ofegante, vai até o corredor e encontra as crianças paradas na escada, olhando fixamente para a parede. Ela chama, mas elas não respondem. Aproxima-se e vê que estão em estado de transe, encarando uma marca na parede, como se fosse umidade ou mofo formando um desenho parecido com um rosto. O ar fica gelado e, então, ela sente uma presença atrás de si. Congela de medo, vira devagar, mas não enxerga nada de imediato. Porém, percebe uma sombra se movimentando no teto, como se estivesse rastejando. Em pânico, ela grita pelo marido, que acorda e corre até lá. Nesse momento, as crianças desmaiam. Ele as pega no colo, desesperado, e a mãe começa a chorar, a exigir que todos saiam da casa de uma vez. E, quando descem as escadas com as crianças nos braços, percebem que o relógio da sala está travado em 2h32, de novo. Na verdade, todos os relógios, celulares, aparelhos marcam 2h32, como se o tempo na casa tivesse congelado, enquanto o mundo lá fora seguisse normalmente. Não há mais escolha. Naquela mesma madrugada, eles juntam algumas roupas, documentos e saem para um hotel. À distância, tentam resolver a situação, mas decidem, em comum acordo, que não é possível viver mais ali. O proprietário, ao saber da saída, até tenta propor um reembolso parcial. Mas quem se importa com dinheiro quando a sanidade e a segurança da família estão em jogo? Pouco tempo depois, a casa volta a ficar vazia, porém não por muito tempo. Há sempre alguém disposto a alugar um lugar grande e barato, ignorando os boatos da vizinhança. E assim o ciclo se repete. No fim das contas, o que acontece às 2h32 nessa casa continua sendo mistério. Seria o horário de algum evento passado, uma morte trágica, uma entidade presa naquele instante do tempo, ou seria apenas coincidência, influenciada pelas histórias que cada inquilino traz consigo? O fato é que os ponteiros param, as luzes falham e algo parece caminhar pelos corredores sem ser visto. Talvez o maior ensinamento seja: toda casa antiga carrega parte de sua história nas paredes, nos móveis, no ar. E, às vezes, essa história ainda vive, ecoando em cada ruído na madrugada. Se você se deparar com uma oportunidade dessas, olhe 2 vezes, pergunte 3 vezes, confie no seu instinto. Por quê? A cada noite que surge, a casa também acorda. E, se for essa casa em questão, prepare-se para encarar 2h32 no relógio. Seja você cético, curioso ou já acreditando em forças que a gente mal consegue nomear.